vamos iniciar o nosso painel, né, de forma mais efetiva mesmo. E eu queria começar fazendo a primeira pergunta para a Rita. E aí eu queria entender, Rita, na verdade, qual é a importância das instituições de ensino entenderem hoje o comportamento dos alunos nos tempos atuais. A gente entende que a educação básica, e não só a educação básica, mas com todas as educações, tem uma movimentação, né, a conexão é muito diferente. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre essa importância das instituições entenderem que o comportamento mudou. Uma criança que se matricula na educação infantil vai ter uma história, vai ter uma trilha, se ela tiver continuidade, por pelo menos 16 anos na mesma instituição. Então o desafio das escolas é entender que o comportamento das pessoas que consomem escola e outros produtos e outros serviços também fazem comparação em relação às expectativas de como fazer com que ela seja ouvida, seja atendida, seja compreendida dentro daquilo que ela busca numa escola, que é fazer a melhor qualidade da aprendizagem, porque a escola existe para produzir aprendizado. Mas a gente só vai descobrir isso depois que nós tivermos esses alunos dentro da escola. E as famílias que procuram as escolas nessa fase da educação infantil, elas são muito tomadas por novas tendências em termos de educação, algumas informações que estão disponíveis sobre desenvolvimento, neurociências, e elas buscam tudo isso nas escolas, mas as escolas precisam saber organizar essas informações, levando essa família que procura a escola a entender como é que isso acontece no dia a dia. Porque a escola continua sendo um professor, uma turma, crianças que aprendem entre si, aprendem com os adultos que estão presentes. Isso se tratando de crianças pequenas que dependem, portanto, das famílias para tomarem essas decisões. Quando a gente fala de adolescentes, então ensino médio e já pré-vestibular, porque a educação básica atinge até a 3ª série, mas os meninos hoje na 3ª série já querem ingressar na universidade, concluindo, ao concluir o ensino médio, né? Eles não querem fazer mais um ano, como no passado alguns aqui, assim, né, viveram a história do cursinho, né, que eles chamavam de cursinho para vestibular. São eles que decidem pela escola, e aí tem outros elementos que definem essas escolhas. Tem a ver com o ambiente, tem a ver com influência de amigos, mas tem a ver também com uma aderência a uma comunicação que converse com o aluno. Então, mesmo que o aluno vá ter, dentro da estrutura de uma escola, provas, diagnóstico, avaliação simulada para vestibular, ele quer resultado, ele quer que isso seja rápido, ele quer que isso seja claro, imediato, porque nós também queremos, né? A gente também vive nisso. Então, um menino adolescente é muito mais levado a tomar decisão pela escola por essas condições, e aí ele usa da sua persuasão para convencer o pai em relação a esses aspectos que o pai concorda que é necessário, que tem agilidade, que tem bom atendimento, que tem retorno. Então, esse universo hoje de meninos que busca a escola leva a uma migração muito grande. Aquele menino que começou lá no grupo 2, no nível 2, né, criancinha com 2 anos, ao longo da jornada ele pode migrar se a escola não mantiver esse ritmo, essa forma de se comunicar que traduza o que esse consumidor hoje espera da escola e do serviço de modo geral. Perfeito. Felipe, eu queria que você também contasse um pouco da experiência do ensino técnico, da graduação, como é também essa transformação, né? Como é a importância dessas instituições estarem inseridas nesse comportamento do aluno mesmo. Perfeito. Eu acho que, enfim, falando de transformação digital e de tecnologia, entendeu obviamente que isso, né, está começando a engatinhar, então não são todas, né, basicamente todas as instituições estão preparadas para isso. A gente acompanha muito de perto quem está fazendo isso de vanguarda, enfim, e tu vê que ainda existe, né, muita barreira para tu conseguir implementar tecnologia. A gente na Brás Cubas, e aí trazendo, né, o nosso case lá, em termos de ensino técnico, quando me convidaram para montar a operação, porque eu estou basicamente há 3 anos no mercado de educação, então respirando esse mercado, então toda a minha expertise veio de tecnologia, veio de montar negócio. E de fato meu chefe chegou para mim e disse assim, olha, a gente está querendo montar uma startup aqui dentro. E aquilo para mim já me desconstruiu, porque assim, putz, cara, um cara com uma cabeça dentro de uma instituição de ensino superior tão tradicional,
né, trazer alguém para montar uma startup, uma empresa basicamente com base tecnológica, dentro da estrutura, é de fato uma disrupção. E ali eu comecei a ter uma noção do todo, em termos assim, putz, faz muito sentido tu começar aos poucos essa questão de dar o passo e olhar para a tecnologia. Acho que de nada adianta falar de tecnologia, em adoção de tecnologia, se tu não mudar, antes de qualquer coisa, mentalidade. Então, assim, eu não sei qual é o papel de cada um aqui, mas a gente está falando de gestão, a gente está falando de quem está na operação do negócio. De nada adianta falar de transformação digital se a gente não falar antes de mentalidade. Porque se tu simplesmente quiser, né, jogar tecnologia dentro do negócio, obviamente vai aceitar, aquilo vai ser incorporado, mas de fato as pessoas não vão conseguir adotar aquilo. Porque, ainda mais no mercado de educação, né? Que é um mercado extremamente tradicional, um mercado extremamente fechado, né, de certas formas. Então, a nossa experiência dentro da Brascubas, em termos de montar uma operação startup, passou por esse processo de primeiro mudança de mentalidade, depois compreender. Aí o meu primeiro passo dentro da instituição foi entender assim, bom, beleza, o que a gente tem gerado de informação aqui dentro e que a gente não tem utilizado de fato para tomar decisões estratégicas. Porque eu acho que um dos primeiros passos que não é tão agressivo é tu começar a tratar dado. Então a gente começou de fato a colher, e isso muito também com a Gigafly, porque uma das áreas que é impactada obviamente é o marketing, né? Então a gente começou a colocar termômetros no mercado e colher essa informação. Porque eu chegava lá e disse, não, beleza, mas por que a gente montou uma campanha? Me lembro um caso exatamente o seguinte, eu cheguei lá e tinha uma campanha institucional montada para a Brastec, que é o braço de ensino técnico. Eu disse, tá, mas por que essa campanha? Por que essa pessoa? Por que essa linguagem conversando com o mercado? Ah, não, porque a gente acredita que o nosso cliente seja esse. E a gente estava no primeiro ciclo de captação. Eu puxei a base inteira de alunos, fui entender base, etc. Era um perfil completamente diferente. Então a gente estava entendendo que era um perfil, estava desenhado com um perfil de aluno de 16, 17 anos, está saindo do ensino médio, enquanto o perfil de fato do aluno comprador que estava pagando estava entre 25 e 35 anos. Então assim, cara, é assustador isso. Então a transformação digital, a gente fala de implementação de tecnologia, mentalidade de tecnologia, ela passa sim por esses pontos sutis em termos de tu entender assim, bom, eu colhi aquele dado, eu colhi aquela informação e agora como é que eu uso para tomar decisão estratégica. Então, acho que assim, no contexto geral, o principal ponto que eu compartilho com vocês em termos de a mudança e implementação de tecnologia, ele tem que passar por mudança de mentalidade de toda a cadeia, né, de toda a estrutura da empresa. Então, começar a pensar assim, bom, eu vou captar aluno, beleza, mas onde é que esse aluno está? Com quem que ele fala? Como é que tu começa a ter essa informação do mercado? Né? Como é que tu pluga termômetros, eu uso essa expressão, como é que tu pluga termômetros no mercado e começa a juntar aquela base de informação? O que eu acredito que muita gente, nas próprias escolas ou instituições que vocês trabalham, já tenham dados, base de dados para se trabalhar, né? Então, às vezes tu tem um comportamento do aluno pagante ou não pagante, né? Inadimplente ou que evadiu, enfim. Então, tu começar exatamente a monitorar esse tipo de informação é também um meio de transformação digital. Quando a gente fala de transformação digital, todo mundo pensa que é aquela coisa de, cara, vamos aqui agora automatizar tudo e blum. Não. Então, é um processo, cara, de antes, de muita mentalidade. E, gente, é o futuro, é como as instituições, as organizações se comportam. Então, tu para ver uma instituição de 80 anos que contrata alguém para montar uma startup dentro dela. Então é o seguinte, de fato tu pensar de forma disruptiva, né? Tu pensar de forma diferente. Que legal. E é bacana que casa muito com isso que você estava falando, que hoje nós temos uma geração de nativos digitais, né? Então, como impacta isso? Queria que o Sérgio comentasse um pouquinho sobre essa geração de nativos digitais, como que a gente consegue impactá-los, né, realmente no dia a dia. Legal. Dentro da minha experiência de planejamento, é um pouco disso que o Felipe estava contribuindo,
a gente não tem achismos, né, quando a gente fala de marketing digital, a gente tem estratégias baseadas em dados, né? Eu tenho o meu criativo, ele é data-driven, a minha estratégia de mídia ela é data-driven, né? Então eu tenho um composto de dados que vai fazer com que eu tome várias decisões. E o importante nesse meio do caminho é eu testar, entender o que mais funciona, ter uma alimentação de dados durante esse período de mensuração para conseguir extrair a melhor performance possível. Então, quando a gente fala de transformação digital, a gente gosta de fazer um paralelo e entender como a gente muda o nosso comportamento, como o comportamento que a gente tem é alterado, né? Então hoje o celular é a principal tela, né? Então a gente, quando é uma marca, quando é uma agência que vai estruturar uma estratégia, a gente tem que entender como aquele consumo vai se dar, como a publicidade como ela vai ser consumida, né? Puxando esse gancho que o Thiago falou dos nativos digitais, em 5 anos quase 55% da população mundial vão ser de pessoas que nasceram em uma realidade totalmente diferente do que a gente, né? Então, já nasceu conectado, já vai ter uma outra percepção, né? Então, quando a gente vai estruturar uma campanha ou a gente é uma marca que está pensando em criar uma startup dentro, porque é o próximo passo, isso é olhar adiante, né? Eu não vou olhar só para a tendência de comportamento do consumo atual, eu vou olhar daqui a uns anos, vou olhar tendências de mercado. Teve um dado que eu estava olhando essa semana relacionado a Google, olhando a correlação entre algumas buscas. Então, por exemplo, quando as pessoas hoje buscam publicidade no Google, já não é mais tanto publicidade mídia, publicidade criação. Esses termos tradicionais eles não estão mais tão sendo buscados. A busca agora é publicidade tecnologia, publicidade, estatística. Então tem várias profissões que daqui a uns anos não vão existir e outras que vão mudar o escopo, os skills vão ser diferentes, né? Então é importante que enquanto instituição a gente entenda essas tendências, né? Olhando para o futuro para que a gente possa aplicar agora e conseguir surfar a onda, digamos, né? Não ficar para trás, né? Exatamente. Eu queria rapidamente que o Albert complementasse um pouquinho sobre o atendimento, né? A gente está falando de uma comunicação de nativos digitais, de todo um processo de captação, né? Mas existe uma grande importância na comunicação que a gente tem com esse aluno, né? Queria que você rapidamente complementasse para a gente, Albert, qual a importância do atendimento nesse conceito total, assim. Claro. Quando a gente fala de nativo digital, a gente chama lá dentro de consumidor 3.0. Alguém já ouviu falar dessa expressão? Consumidor 3.0 somos nós, é a forma como que a gente consome hoje. Então, até pouco tempo atrás, a nossa forma de consumo para as empresas ela era baseada em um único canal e geralmente em um canal físico. Eu tinha que ir até a loja, conversar, falar, pegar com o vendedor informações. E hoje esse comportamento ele tem mudado, porque na verdade hoje quem mais me influencia no momento da compra não necessariamente é a marca ou o vendedor, e sim a comunidade, né? Então a gente pega muito exemplo do que a comunidade tem falado sobre o que a gente quer consumir. Então é muito mais importante em alguns momentos entender como a comunidade tem avaliado a instituição de ensino do que efetivamente o que ela tem comunicado em alguns momentos. E aí a gente vai aprender como que a gente se posiciona no meio desse, né? Então a partir do momento que a marca pode estar sendo agredida, por exemplo, numa comunidade, qual que é o formato que o nosso atendente, o nosso vendedor que está ali na ponta, seja através de uma venda física ou de um canal digital, vai atender aquele aluno para mostrar que a realidade é um pouco diferente, que a realidade não é exatamente aquela. Então a gente pensa muito no atendimento como algo que você tem que ter de forma preventiva, para efetivamente conseguir dar respostas rápidas para o aluno. Então o aluno que está ali buscando, por exemplo, foi impactado por uma mídia, eventualmente de uma universidade, ele vai querer informações naquele momento. Qual que é a melhor estratégia para eu poder atender ele naquele momento? É um robô de autoatendimento, por exemplo? É um chat online? É um vídeo chat? Tem N estratégias que antigamente a gente não pensava. Eu estava comentando até com a Rita um pouquinho antes de começar. Teve uma instituição de ensino que a gente a gente atendeu em 2014. Quando eu cheguei para entender exatamente o cenário de atendimento, eles não tinham nada estruturado em termos de processo. Então, quando alguém ligava, por exemplo, um candidato para fazer o vestibular e queria informações, era anotado no post-it a informação do que foi falado naquela ligação. E depois não tinha nenhum dado mais sobre aquele candidato, quem era ele, quando ele passou, que tipo de pergunta que ele fez, criar uma base estatística para a gente poder começar a trabalhar aqueles dados e, de repente, escancarar aquelas dúvidas de forma mais rápida na web. Então, o consumidor 3.0, esse nativo digital, ele está acostumado com canais diferentes, a gente tem esses dados e a gente deveria saber explorar eles um pouquinho melhor para dar agilidade no atendimento e conseguir atender a demanda dele. Só para dar um exemplo ao que o Albert e o Sérgio colocaram como em prática, né?
que a gente coloca de fato na salário. Primeiro é a questão de quando a gente fala de ser uma operação, de ser um negócio guiado por dados. Um caso muito prático foi quando, que eu estava citando, que a gente entrou lá e o perfil do aluno, qual era o perfil do aluno, estava completamente errado. A gente testou 4 perfis, 4 linguagens diferentes de campanha. Então a gente contou cor, figura da pessoa, 4 linguagens diferentes de campanha e botamos isso no mercado para ver o que performava melhor, para entender quem era de fato o nosso perfil verdadeiro, né? Então, quando a gente fala de ser guiado por dados, exatamente, bota isso para rodar e ver como é que isso impacta o mercado. E o segundo ponto, ao que o Albert falou, cara, eu acho que ainda existem instituições que anotam porque a questão de atendimento, principalmente ser omnichannel hoje, é extremamente complexo. Então, eu vejo isso muito indo lá dentro das estruturas. A gente tem um processo moroso em termos de dar a devolutiva de forma rápida. Então, isso a gente tem mudado com, ferramenta de CRM, implementação de ferramentas de CRM, estratégia de CRM, que agora a gente tem desenhado junto com o Jayafly. Então, são formas práticas de como implementar tudo isso que a gente está falando. E você acredita que o principal desafio que você teve dentro da Brás Cubas com a Brastec foi a implementação e foi essa definição de público, ou você define os seus pontos de desafios como outros? Eu acho que tem a diretriz da questão de definir quem é o teu público-alvo, obviamente, que, é claro, tem que acertar isso para conseguir ter escala, conseguir, no momento que é aquela coisa, né? Tu pensar um business de educação como um business mesmo, tu abrir a torneira e aquilo, começou a matricular a gente pra caramba. E que foi que a gente conseguiu acertar a mão, né? Mas eu acho que o principal desafio, e quero comentar com a Rita antes, é a questão, e no meu caso, de como vencer a barreira de mostrar que o produto de educação de ensino técnico, à distância, inclusive, que é uma mega barreira que a gente enfrenta, né? É de fato um negócio positivo, é de fato um produto que tem, que entrega aprendizado, que cumpre com todas as normas e etc. Então isso a gente sofre bastante com isso. Então acho que foi o maior desafio foi e é ainda barreira cultural com relação ao modelo, exatamente. Legal. E Rita, na tua visão, qual que é o principal desafio hoje que a gente tem no mercado de educação para a implementação do digital? Na educação básica, uma das questões, eu não digo nem a implementação em si da marca digital, mas é entender que a escola é um negócio e que, organizada de forma estruturada, ela precisa e deve dar lucro. Isso não é uma visão só do dono da escola, porque eu estou falando aqui, não sei nem quem é de educação básica, mas a minha história de educação básica, eu não fui dona, então eu não tive essa competência, né, de ser dona, sempre trabalhei muito na gestão. E entender que a escola passa por esse momento em que ela é entendida como um negócio, isso traz uma mudança gigantesca até lá no professor que começa a se interessar por saber se o menino fez a rematrícula ou não. Porque isso de alguma forma vai impactar também, não no seu trabalho em si, no sentido de ter alunos, não chega a ser isso propriamente, mas uma escola que tem a saúde financeira boa, ela vai poder fazer mais investimentos. Então, um dos desafios da escola é entender que os números, por exemplo, no seu planejamento, em termos de faturamento, o que se traduz em termos de quantos alunos a escola vai captar, ou quantos % de alunos a gente precisa reter, para que a escola cresça, e inclusive pensar se é o momento de crescer, porque o crescimento também gera outras mudanças, compreender fazer esse planejamento é um dos desafios, porque quando a gente pergunta para a escola, você tem um número, né, para 2020? Esse número pode se traduzir em número de alunos, porque vai traduzir em número de professores, salas, carteiras, material, enfim, até investimento em comunicação.
Então, tudo isso está relacionado a esse número. Quantos alunos eu quero? No mínimo, é aquele que saiu, né? Quando termina a terceira série, se for escola que tem até a terceira série, se for até o 9º ano, o aluno que saiu, aquela turma que saiu, precisa ser reposta numericamente, minimamente com essa quantidade. Fora as saídas, né, por outros motivos, enfim. Então, um dos desafios é esse. E entender que quando um aluno desiste da escola, esse é outro desafio também, compreender que quando um aluno desiste da escola, quando a família desiste da escola, existe uma razão muito forte ali, porque a decisão por troca de escola traz uma série de ameaças. Vai para um ambiente novo, vão viver situações que não conhecem, enfim. E aí, conversar com os alunos que saíram, com as famílias que tiraram seus filhos, também é outro desafio. Porque as escolas dizem assim, imagina, vou conversar com quem saiu, vão achar que eu estou precisando. Então, assim, não, a gente não está precisando. Então, existem alguns mitos, e eu acho que alguns desafios estão relacionados a isso. Os números de que a gente precisa estarem associados ao que eu quero captar e aquilo que eu preciso reter. Que legal, isso é muito importante, principalmente quando a gente fala de visibilidade também, né? Porque tem aquele ditado que é muito verdadeiro, que quem não é visto não é lembrado, né? E quando a gente fala de visibilidade digital, é um ponto super importante, né? Saber o que a marca, o que as pessoas pensam sobre a marca e trazer isso para uma realidade digital mesmo. E eu queria que o Sérgio falasse um pouquinho para a gente de qual a importância das instituições de ensino terem uma presença digital hoje, né? Pensando, é claro, em todo o contato inicial, a parte de branding, a parte de jornada mesmo desse consumidor, desse cliente. Legal. Deixa eu só entender, quem aqui, a instituição investe em marketing digital, tem anúncios? Quem aqui? Deixa eu só... metade. Bom. Acho que vamos separar em duas palavras. Presença digital enquanto você está online e presença digital enquanto você tem investimento na captação de alunos, né? Como esse ponto que a Rita estava trazendo. Quando você fala de presença digital, basicamente começa tudo lá em você ter um site, por exemplo. Então, você tem um site que vai carregar rápido, que vai ter as informações, você vai ter um ponto de contato fácil de atendimento, que a pessoa que está te procurando, seja o aluno, se for uma graduação, ensino superior, seja o pai que está buscando a próxima escola do seu filho, né, onde que ele vai se matricular, você tem que entender que as suas informações elas precisam estar dispostas de forma super clara e objetiva, né? Tem várias marcas que não se atentam a isso, né? Então, tem várias instituições, por exemplo, de ensino, e eu estava pesquisando antes aqui, tem vários comentários negativos que não são respondidos, ou às vezes até comentários positivos que não são agradecidos, né? Então, cabe à marca aí cuidar e fazer uma gestão dos pontos, de todos os canais onde ela está presente, para que a coisa não saia do controle ali, para que de fato você entenda que um aluno ou um pai, quando ele vai fazer uma primeira pesquisa, o primeiro contato que ele vai ter com a tua marca, às vezes não é presencial, ele não vai lá na tua instituição olhar a tua estrutura. Então, por mais que você tenha um atendimento físico, presencial muito bom, se você não tem uma presença online e um atendimento que atenda os primeiros anseios de quem está buscando, a coisa já vai acabar ali. Tem uma pesquisa do LinkedIn que mostra que normalmente a decisão por uma instituição de ensino, ela acaba numa lista de 3 possibilidades, 3 instituições. Então, o desafio inicial dentro do digital é você estar sendo considerado dentro dessas 3 opções, né? E aí depois vai ter todo um outro cenário a partir disso para você conseguir fazer com que a matrícula seja a sua. Beleza, olhando para essa questão de posicionamento, quando a gente fala de marketing digital, vou trabalhar anúncios, vou fazer captação de uma estratégia de Google, Facebook, seja qual for, o mais importante inicialmente é entender o número, né? Então, beleza, quantas matrículas eu preciso, quantas posições, uma etapa anterior, quantos leads eu preciso, quantas pessoas interessadas eu preciso para fechar X matrículas, entender todo esse caminho para que eu consiga entender se o meu budget, as estratégias que eu vou fazer no ambiente digital fazem sentido. Várias vezes a gente, lá dentro da agência, a gente se depara com eu tenho X mil reais para investir e quero 100 novos matriculados. Tá, mas a coisa não conversa, uma coisa não bate com outra, né? Então, de fato, colocar os números na mesa, entender os cálculos para que a coisa aconteça no futuro, né? Para que a expectativa esteja alinhada. Então, acho que tem os 2 parâmetros, né? Não necessariamente para você ter uma presença digital, você precisa fazer anúncios, né? Mas você precisa
ter um site, ou se você não vai ter um site, o que a gente fala de landing page, que é uma página muito mais curta, só com as informações principais, uma página no Facebook, uma página no Instagram. Você vai estar onde as pessoas estão, né? Garanto que a maioria aqui tem uma conta do Instagram, né? Por que a tua marca não vai ter? Por que você não vai estar conversando nesse ponto de contato? E não é só também falando de matrícula, né? Você pode se apropriar, se você é uma instituição de ensino superior, falar sobre o Enem, por exemplo, né? Você precisa ajudar essas pessoas num momento onde não necessariamente ela está considerando você para uma matrícula, né? Para escolher você como instituição de ensino, mas que no futuro ela lembre de você, um pouquinho de fazer branding, né? Então você, lá no futuro, quando o momento chegar, você vai ser lembrado, né? E não necessariamente batendo só em venda, né? Você pode ajudar a educar o mercado, né? Sei lá, um exemplo do que a Jagafly está fazendo aqui hoje, né? Compartilhando informações. Pode ser que, eventualmente, a gente venha conversar sobre negócios com alguma das marcas, né? Mas não é esse o objetivo principal, né? Entender que existe um caminho e aí existe pontos de contato e comunicações específicas para cada um desses pontos, né? Exatamente. Deixa eu só colocar um ponto também. Acho que a questão da presença digital, para mim, é opcional mais hoje, porque por mais que eventualmente a instituição de ensino não tenha um site, não tenha uma página de Facebook, o aluno está ali. Exato. Então, que nem o Sérgio falou, ele está lá colocando no Google, por exemplo, um review do que aconteceu, de como foi a experiência dele. Então, não é mais opcional, não dá mais para não estar digitalmente presente, porque o aluno está ali e ele vai falar de vocês. E tem um dado que eu queria trazer bem interessante sobre o Reclame Aqui, acho que todo mundo conhece. 94% do tráfego do Reclame Aqui é para pesquisa e não para reclamação. Então, a grande maioria das pessoas que estão entrando no Reclame Aqui, elas estão pesquisando sobre reputação de marca. Então, não tem mais essa opção de não estar, de não responder, de alguém avaliar negativamente ou não responder, ou avaliar positivamente ou não responder. É obrigação da instituição hoje estar presente e responder, porque o aluno ou o pai do aluno ele vai estar naquele canal pesquisando. E a questão do digital é que não some, né? Então o Reclame Aqui, ele vai ficar um histórico lá, né? Então se você não tem uma resposta para aquilo, você tem um comentário negativo e com certeza aquilo está influenciando. O ecossistema que gira em torno de uma escolha de uma instituição passa por amigos, colegas, né? Então às vezes se você não vai fazer uma pesquisa, se o aluno for fazer uma pesquisa no Reclame Aqui, provavelmente algum colega vai compartilhar aquela informação. Exatamente. Só um ponto bacana. Eu tenho uma visão muito clara de que no mercado de educação vai acontecer vai ser a mesma coisa que o mercado de hotelaria. Que se tu para pensar em termos de modelo de negócio é muito parecido. Eu preciso ter taxa de ocupação. Então, se for uma sala de aula, eu preciso ter um número de alunos dentro das classes, é taxa de ocupação. É negócio, basicamente o mesmo negócio de hotel. O que aconteceu com a hotelaria? Começa hoje, tu tem as OKs aí, cara, Decolar.com, TripAdvisor, Booking, que começaram a trabalhar review. Tu pega para analisar a movimentação que o Quero Bolsa começou a fazer. Não sei se alguém usa o Quero Bolsa aqui, ou se eu ouvi falar, mas o Quero Bolsa começou a se movimentar de jeito que, olha, nós vamos começar agora a botar review das universidades, review das escolas, o que os alunos estão dizendo das escolas, porque no momento que eles forem comprar a bolsa, eles vão ter a parte social do que os alunos estão falando e aquilo ali tem um ganho de influência gigantesco. Então a gente começa a ver uma movimentação para esse lado e a gente fez isso muito na Cata Educação, ajudei a montar a operação lá. Então a gente montou exatamente com esse viés, né? Um viés de trazer o lado social do que aquele usuário, do que aquele aluno estava dizendo para a instituição. Diz assim, olha, está aqui estampado, independente se positivo ou se negativo, está aqui estampado. Então, a minha percepção, estressando a linha do tempo, é que isso ocorre. Sim, com certeza. E eu acho que um ponto super importante também, eu acho que a Rita pode complementar muito sobre isso, é que para trazer essa visibilidade, a gente também precisa de ter uma credibilidade, né, Rita? Então, a importância da gente trabalhar com conteúdos e projetos de qualidade e entender qual é a tua visão sobre isso. Se a gente for procurar nos sites das escolas, como que elas se comunicam com as famílias e, portanto, com o público em geral, boa parte delas traz informação clara, metodologia, histórico, grade, período de matrícula, calendário, e algumas que trazem a apresentação do projeto para dizer como a escola funciona, e é produção de conteúdo, portanto,
ela tem uma representatividade muito maior em termos de demonstrar como ela funciona. Porque você falar a respeito da escola em termos de grade, funcionamento, horário, período de matrícula, é um pouco padronizar uma informação para quem já decidiu por algo que pontualmente ela precisa buscar. Agora, para gerar interesse, então quando eu coloco lá, por exemplo, um projeto, não sei, festa junina, eu posso ter 500 fotos da festa junina, mas se eu não disser que o projeto da festa junina tem uma finalidade social, cultural, familiar, não importa qual seja, eu vou ter um monte de fotos ali e que só vai gerar interesse para o pai daquela criança que está fotografada, porque só olha a foto, né, do filho, só procura a foto do filho. Agora, se eu quero mostrar que a escola olha para os detalhes, por exemplo, né, então, na abertura colocou lá o tema da festa junina, né, festa junina não é festa junina? Sim, mas você pode atribuir, e aí entram outros aspectos da escola que tem a ver com realização de eventos ou transformar eventos em projetos, que faz com que a escola se comunique e vá utilizando esses projetos de várias formas. Então tem o dia do evento em si, tem a preparação para o evento, tem o pós-evento, em que a escola vai demonstrando como ela é em relação a esses aspectos. Aspectos, por exemplo, de projetos de leitura, as visitas de campo. Praticamente todas as escolas fazem visita de campo, né? Que é pegar as crianças e levar para um lugar ali para fazer um aprendizado de forma prática, mas dependendo da maneira como a escola se comunica e se organiza para levar depois como foi essa experiência, isso gera para as famílias e para outras pessoas interesse. E quando isso é repetido, então ao longo do ano tem lá os projetos do ano, depois você vai buscar dos anos anteriores. Tudo isso vai criando uma história, como o Sérgio falou, ficou lá, não sai mais. Vai criando uma história da escola, vai melhorando a reputação da escola, porque é crescente. Na medida em que a escola vive essa experiência, ela não deixa mais de fazer a comunicação dessa maneira. E aí as redes sociais também acabam sendo uma fonte interessante, porém hoje elas ainda são muito usadas para registro. Então vai lá e coloca foto, coloca uma legenda dizendo só que é festa junina, por exemplo, né? Mas nem precisava de muita explicação. Agora, quando você coloca isso na forma de um conteúdo, isso desencadeia uma série de curiosidades também para saber de outros projetos. Então, como que a escola trabalha a adaptação da criança à escola? Como é que a escola trabalha a questão do bullying? Como que a escola trabalha a mudança de segmento, né, de 5º ano para 6º ano, do 9º ano para o ensino médio? Então, isso vai gerando outros interesses que são relacionados a conteúdo e não propriamente o que aconteceu no dia da criança. Não é o evento em si, mas o que o evento representa em termos de conteúdo. E esse formato de comunicação, ele casa muito com o processo de captação de alunos também, né? De novos alunos. E aí o Felipe, recentemente eles lançaram, como ele mencionou, o projeto da Brastec, né? Que foi um projeto super novo dentro da Brás Cubas. E eu queria que o Felipe contasse pra gente um pouquinho da experiência que você teve e como essa transformação digital, como o marketing digital conseguiu ajudar você no processo de captação de novos alunos. Perfeito. Bom, eu acho que, obviamente, fazendo jabá, cara, o Gigafy ajudou muito e eu sou suspeito para falar. Mas acho que o primeiro olhar é sempre aquilo que eu comentei no início, que é tu entender quem é, com quem tu está conversando. Acho que no momento que tu, tem um termo em inglês para isso, que é o Language Market Fit, então, se tu achar a afinidade entre a linguagem que tu usa e o mercado que tu está atingindo, tu encontrar, no momento que tu encontra essa chave, cara, é botar o pé no acelerador. A gente estruturou a parte de captação de alunos dentro da Brastec de uma forma como, cara, motor de venda. Então eu fui olhar primeiro para a estrutura de marketing, obviamente, em tudo que a gente estava, cara, comunicando, quais eram as ferramentas que a gente estava utilizando, e nisso, quais eram os dados que a gente estava produzindo daquelas estratégias. Então, quando a gente fala de campanha de captação, eu tenho que estar pensando em custo de aquisição para aluno. Quanto é que eu estou pagando para trazer esse aluno para dentro de casa?
para dentro da escola, né? E ao mesmo tempo pensar no que a gente chama de lifetime value, né? O LTV, que é, cara, quanto esse aluno deixa de recurso financeiro, né? Né, por quanto tempo dentro da instituição. Então a gente sempre a gente elaborou uma estrutura de marketing muito bem desenhada e muito bem testada, porque aí eu acho que faz muito sentido testar muito. Eu sempre digo, né, para a minha equipe lá, que inclusive estão aqui, Marcelo e Adriana, que não me deixam mentir, que é a gente, cara, o erro ele é inerente ao processo. Ah, Felipe, mas isso é muito clichê. Mas, cara, na prática não é. Na prática, se o cara lá erra, né, se cria um puta clima. Assim, cara, eu prefiro que tu erre lá e, cara, conserte aquilo de uma forma rápida para efetuar mais testes. E eu acho que a gente tem que sempre estar vivendo nesse, cara, e de novo, para mim é um novo contexto digital, que é tu, né, estar sempre em evolução, progredindo em termos de estratégia. Então, assim, a gente pensou muito a questão do marketing, mas, obviamente, cara, isso tudo atrelado à parte comercial da instituição. Então, como é que eu captava o lead, tratava o lead e jogava, né, e fazia com que ele percorresse todo o meu funil até a hora de eu converter. Isso, assim, cara, a gente descobriu coisas que, nossa, a gente fez uma pesquisa lá, falando um pouco do que o Bob estava comentando, a gente fez uma pesquisa, né, porque a gente tem estrutura de call center. Então, o meu aluno ele passa por todo o meu funil, chega no meu call center e meu call center converte o cara. Aí eu disse assim, cara, tem essa ligação, beleza. A gente fez uma pesquisa com os usuários, né, com os alunos que estavam dentro do funil. Cara, por onde é que tu quer ser? Por qual canal tu quer ser contactado? 70% do WhatsApp. O restante era pingado de e-mail e telefone. E eu assim, cara, isso me invalida completamente a minha estrutura de call center. Mas eu acho importante ainda ter, obviamente a gente tem ainda lá. Mas isso é o seguinte, tu muda completamente o canal. Então a gente tem que saber trabalhar com, por exemplo, o WhatsApp na ponta para conversão, porque a gente não tinha esse know-how antes. Cara, como é que tu usa, como é que tu fala com o cara, como é que tu converte o cara, qual é o tipo de informação, qual é o tipo de linguagem que é usada nesse canal. Porque também eu acho que quando a gente fala de estratégia de canal, eu acho que a gente tem que ter contextos diferentes, né? Então se eu estou trabalhando com o Facebook, putz, cara, é uma linguagem diferente. O Instagram é uma outra linguagem. Então assim, são editorias completamente diferentes, né? Então acho um pouco da experiência exatamente essa, é olhar para a estrutura de marketing e comercial, uma coisa casada com a outra, e sempre se conversando, né? E muito teste. A gente testa muito, e assim, eu testo tudo, desde, obviamente, ferramentas na parte de marketing, como na parte comercial, até ferramentas, por exemplo, que a gente vai começar a testar agora, que é para dentro de sala de aula, para entender como é que o aluno está se comportando. Então, uma ferramenta funciona o seguinte, é um aplicativo, a gente instala ele num tablet ou no celular, ele está ali filmando a aula, e depois aquela aula daquele professor é enviada para o professor recebe feedback daquela aula de alguns mentores, e aquilo ali tu tá sempre evoluindo. Olha, na próxima aula tu vai ter determinadas diretrizes para tu mudar a experiência. Então, de novo, sempre dizendo, isso pode dar certo como pode não dar. Então, em termos de olhar para captação e retenção, porque eu também acho que as coisas caminham juntas, é um pouco do que a gente tem feito lá. Que legal, que bacana. É importantíssimo ressaltar também que, como o Felipe falou, o processo é feito por testes, né? Então você tem acertos e tem erros. E esse processo é moroso, não vai acontecer da noite para o dia. E às vezes tem muitas empresas que têm essa expectativa de que essa mudança digital, eu vou investir em marketing digital, amanhã eu estou com a minha grade de alunos, a minha vacância de alunos preenchida dentro da sala de aula, né? Então é importante entender que existe uma jornada. E quanto mais tempo você levar para iniciar esse processo, menor vai ser o seu resultado, mais demorado vai ser. Então a ideia é, inicia o quanto antes, e eu queria que o Sérgio complementasse um pouquinho agora sobre estratégias de marketing digital,
como que a gente consegue trabalhar essa jornada de consideração, Sérgio? Né, os fatores que levam à consideração de uma escola e quais as estratégias de mídia que a gente pode explorar nesse contexto. Legal. Como eu entendi que algumas pessoas aqui já têm algumas estratégias, provavelmente, e é o que a gente recomenda muito, é você começar pelo básico e pelas tradicionais, né? Então, o mais básico já existe um volume de busca por pessoas buscando por instituições de ensino, né? Pelo curso, pela oferta que você tem. Então, você vai fazer uma cobertura de Google Ads, de Search. Isso seria uma estratégia inicial, né? É muito o que a gente fala de cobrir a base, né? Você não vai começar com uma estratégia de branding mirabolante. Não, já tem pessoa lá que quer se matricular, que já está na fase final de decisão. Então a ideia é você começar pelo final do funil. Então fazer coberturas de palavras-chave, por exemplo. Outra estratégia importante, trabalhar remarketing, né? Então a gente entende e sabe que existe uma curva para que a pessoa escolha por uma instituição de ensino ou por algum curso. Então não é no primeiro impacto com a tua marca que aquilo vai acontecer, que a mágica vai acontecer, né? Aquilo precisa ter um caminho. Então ter uma estratégia de remarketing que você vai impactar com um conteúdo relacionado, continuar conversando com aquela pessoa, é super importante. Aí você também entende que fazendo essa cobertura base, você pode fazer coisas ainda mais avançadas. Por exemplo, a gente tem várias marcas que a gente atende que trabalham especializações. Então, quando você vai trabalhar uma especialização, normalmente você já precisa ter uma outra graduação, digamos, né? Então, você vai para um LinkedIn, onde eu consigo segmentar e entender de fato o meu target para conseguir aparecer com uma mensagem que faça sentido. Consigo pensar em coisas mais disruptivas ainda, uma estratégia de Waze. Quem aqui é usuário do Waze? Boa, 50% do público eu usei aqui para chegar mais rápido. O Waze, você consegue colocar como uma mensagem para as pessoas que colocam como destino o trabalho. Então tem algumas instituições, analisando base de dados, que entendem que os seus alunos ficam nas redondezas no caminho entre casa e trabalho. Boa, então se no Waze eu consigo ter a definição que a pessoa está indo para o trabalho ou está indo para casa, eu consigo aparecer com uma mensagem da minha escola, da minha instituição, se eu estou naquele raio. Então vai depender muito do budget que você tem, do quão preparado você está da tua transformação digital, porque não é só você fazer anúncio, você ter um mindset online, né? Tem uma imagem que eu acho que representa muito isso, de uma senhorinha já com uma idade avançada com um joystick. Mas a TV é uma TV antiga, então não adianta você estar com algo super tecnológico na tua mão, mas se o teu mindset ainda não é o online, não é o digital, né? Então tem desde as estratégias mais básicas que você pode operar dentro de uma campanha online até coisas mais avançadas, né? A recomendação é começar pelo mais básico e aí sempre ter alguém também acompanhando. Não necessariamente precisa ser uma agência, né? Mas ter uma pessoa que vai te guiar e vai fazer com que aquele teu investimento ele seja melhor aproveitado inicialmente, para que você tenha as métricas iniciais, para você consiga entender, por exemplo, um CAC, né? Qual que é o custo de aquisição de um cliente, nesse caso um aluno, né? Quanto me custa, quanto que eu preciso investir numa estratégia digital para ter uma matrícula, né? Para depois você conseguir escalar e fazer estratégias mais disruptivas, digamos, né? Acho que tem um passo a passo aí. Perfeito. E tem um ponto muito importante, né, Sérgio, que não vale de nada investir em todo esse tipo de estratégia, em uma agência ou até mesmo interna, despender um tempo para isso, e um investimento financeiro, se nós não temos uma cadeia de atendimento, né, que é muito importante. E eu queria que a Rita rapidamente contasse para a gente um pouquinho de como é a realidade hoje nas escolas, como é a realidade de atendimento, e aí depois eu passo para o Albert trazer um pouquinho para a gente de qual é o modelo ideal de atendimento, né? De modo geral, as escolas que estão bem organizadas têm, ao longo do ano, não só no período de matrículas, porque a gente tem alguns períodos, né, em agosto, normalmente aqui no estado de São Paulo, é o período em que se iniciam as matrículas de escola de educação básica, tem uma estrutura voltada para explicar sobre como é a escola e fazer um roteiro de visita, mostrando quais são os benefícios, quebrando objeções, porque uma escola particular está sujeita a várias indagações em relação a por que vale a pena eu vir para essa escola se não forem motivos assim, de mudança de cidade. Então a escola está sendo dissecada na sua capacidade de atender a necessidade dessas famílias, que hoje não vão mais desacompanhadas, né? Ela vai
a criança vai acompanhar do pai, da mãe, da avó, participa ativamente da decisão pela escola, e essas pessoas têm perguntas e têm questões muito diferentes sobre os interesses que a escola possa gerar. Então, vai desde o aprendizado em si, que é a questão principal, mas também segurança, quais são os projetos complementares, quais são as atividades no horário contrário e tudo mais. Então, hoje, o que acontece? A escola recebe essa pessoa e ela faz uma ficha, anota, né, porque eu estou considerando que a pessoa já está na escola, quebrando toda a etapa ali de trazer a família para a escola a partir de conhecer a escola e tudo mais. Então, ela, ao chegar na escola, ela preenche um formulário e a pessoa faz essa visita, recebe as informações. Na sequência, eu conheço poucas escolas que têm uma atuação disciplinada de fazer o acompanhamento dessas pessoas que estiveram na escola. Porque, a rigor, uma pessoa que foi para a escola, ela já tem um interesse muito alto em mim, né? E aí eu não usar essa informação, esse atendimento, de forma ativa, de telefonar e perguntar: puxa, você esteve aqui há 2 dias, ficou alguma dúvida, né? Fazer esse tipo de intervenção para trazer trazer a família para a decisão. Poucas escolas têm isso de forma estruturada. Então, nesse funil de matrícula, né, que a gente tem as pessoas interessadas que consultam o site, fazem um cadastro, depois são chamadas para fazer a visita, agendam a visita, porque entre marcar e estar presente também tem uma distância grande. Depois ela chegou ali no balcão, foi atendida, e aí a gente vê que algumas escolas não retornam para fazer esse ativo de ir em busca de alguém que já mostrou interesse. Então, às vezes eu observo que eu fazia acompanhamento de matrícula, de um volume grande de matrícula, inclusive, porque eu tinha que recuperar todos os alunos que tinham saído do 3º ano, e eram mais de 1.000, então era uma coisa gigante. Eu via muitos atendimentos terminarem assim: então tudo de bom, olha, a gente continua aqui à disposição. Não é isso. Então, parte das escolas tem um pouco do sagrado de não falar de dinheiro, não falar abertamente. Quando a pessoa diz assim: eu gostei de tudo, mas não gostei do preço, a pessoa fica: puxa, mas nossa, não consegue dar continuidade. Ou conversa pelo atendimento físico, não consegue levar um atendimento telefônico a se tornar uma visita, né, efetivamente. Fora as questões do atendimento em si, que variam de pessoa para pessoa, né, que aí tem as questões de padronização de treinamento, porque embora haja, né, uma preocupação das escolas em treinar, padronizar, isso ainda é bastante, eu diria assim, informal, porque vem muito daquela ideia de: puxa, quem chegou aqui porque gosta de mim, vai ficar, foi indicado pelo primo, já estudou aqui. E a gente tem que analisar que a pessoa que busca uma escola está buscando, primeiro, que é um investimento grande ao longo do tempo, e para aquilo que é o mais importante, porque ninguém quer menos do que o melhor para o seu filho. Então, se a gente pensar nessa pessoa que está lá na escola, ela está buscando o que é de melhor, e é isso que a gente tem que ofertar quando tem aquele momento, que não é um momento, né? É mais ou menos 1 hora. Quem tem trabalhado com matrícula sabe que não é mais 15, 20 minutos, é 1 hora conversando ali, e a pessoa não sai assinando o contrato depois desse atendimento. Então tem uma oportunidade muito grande para que essa presença digital ocorra, porque as escolas usam muito pouco, e na medida em que as escolas de educação básica descobrirem que existe um outro jeito de fazer, de padronizar, de disciplinar essa métrica, eu tenho certeza de que as matrículas vão melhorar muito. Estou falando de educação básica porque é o que eu conheço e é o que eu sei, o quanto a gente se esforça para, na conversa ali, gente, esses controles de post-it, não era post-it, mas era assim uma planilha. E aí assim, quantos telefonemas houve? Teve 60 telefonemas, mas quantos desses se tornaram visíveis, né, atendimento? 10. Gente, é muito pouco, nós temos que trazer mais gente. E aí essas métricas, esse acompanhamento, eram feitos assim, né? Eu conheço isso de ter vivido. E quantas dessas visitas se tornaram matrícula?
Então a gente tem que ter ali um rigor, tá, o que está precisando, o que vocês ouvem, quais são as objeções? Vamos treinar a objeção. Eu sou a mãe e você é quem está fazendo atendimento. Agora vamos trocar, é a hora que elas mais gostam, né? Você é a mãe e eu sou a pessoa que faz o atendimento. Porque a escola de educação básica ainda vive isso. Da relação, da impressão, mas trazer a escola, repetir, ter essa experiência, trazer de volta. Ah, eu preciso conversar com meu marido. Ah, então vamos trazer seu marido. Ah, mas é que ele trabalha fora daqui. Eu posso atender no sábado, eu posso atender à noite, porque afinal de quem é interesse, né? De todo mundo. Não precisa perguntar se pode abrir a escola. A pessoa que faz o atendimento ali da matrícula tem que ter essa rapidez. Mas é preciso treinar e é preciso trazer essas pessoas para a escola. Esse é o aspecto que eu vejo em que há a maior oportunidade, que é trazer as pessoas para a escola e aí a gente treinar, fazer, alinhar esses canais todos de comunicação para efetivar essas matrículas. É entender a matrícula como um business mesmo, né? E de nada adianta você ter um investimento em dígito se você não faz o pós, né? Então, é só uma parte, né? Você só vai trazer um lead, né? Uma pessoa que está interessada no que você está ofertando. Mas se você não vai entrar em contato, e aí muito do que a gente faz às vezes é ofertar uma consultoria, né? Então, olha, se você não liga dentro de X minutos, a tua taxa de conversão ela já vai cair X%. Se você não é a primeira pessoa, porque se esse lead deixou um contato no teu site, provavelmente ele não deixou só contigo, ele deve ter deixado em outros, ele está buscando. Se você não é o primeiro a entrar em contato, o vizinho vai entrar em contato. Então, se você não vai ofertar toda essa experiência, Carrita, e trazendo todos esses percalços, todas essas etapas têm taxas de quebra que a gente chama, né? Então, é o lead que vira uma ligação, que é a ligação que vira uma visita, a visita vira uma matrícula, então tudo aí tem taxas, né? Então, às vezes o problema não está na estratégia de mídia, né? Está em você ter um CRM, está em você ter um treinamento para as pessoas conseguirem atender, está em você ter um treinamento para as pessoas conseguirem ter argumentação para vários pontos, né? Está em você abrir fim de semana para um atendimento, né? Então é um conjunto, não é só fazer não é apertar o botão lá que o anúncio saiu que automaticamente você já tem matrículas, né? E aí agora nós entramos com o Albert falando um pouquinho sobre esse processo do atendimento, de tornar esse processo de matrícula um processo comercial, né? Eu queria que você falasse pra gente um pouquinho da importância de um atendimento ágil e rápido para trabalhar essa jornada também, Albert. Deixa eu fazer uma pergunta para todo mundo. Quem acredita que atendimento é mais importante que preço hoje? Levanta a mão. Todo mundo. Olha, eu vou fazer mais uma provocação. Quem compra online aqui? Compra online. Fica com a mão levantada quem compra. Quem começa a compra por um comparador de preços, Buscapé, Mercado Livre, para entender como é que estão os preços? Quem compra do mais barato? Mas parece meio incoerente, né? Parece meio incoerente, porque eu estou entrando no comparador de preço para ver qual é o mais barato e eu não estou comprando mais barato. Então por que eu não compro o mais barato? Por que, por exemplo, quando eu vou no Buscapé e eu vejo uma geladeira de 1.000 e outra de 1.200, exatamente a mesma geladeira, eu vou comprar de 1.200 e não de 1.000? Porque existe uma questão, uma camada de experiência do cliente, e a gente traduz isso para atendimento, na geladeira de 1.200. Então, se eu comprar da loja A, que está me cobrando R$200 a mais, mas eu sei que ela vai me atender rápido, que o dia que eu precisar ligar ela vai me atender, que ela vai me retornar, que eu vou poder falar com ela a qualquer momento do dia, isso tem um preço no nosso dia a dia, certo? Quando a gente olha hoje esses modelos aí disruptivos, né, de negócios, então, Nubank, por exemplo, quem é cliente do Nubank aqui? Tá, o que é o Nubank no final das contas? Mano, era um cartão de crédito, né? Começou com um cartão de crédito. Quanto tempo existe cartão de crédito? 40 anos, 50 anos? Então assim, o que tem de disruptivo no cartão de crédito? Não tem nada. Mas a experiência do cliente que o Nubank traz é isso que faz a disrupção. Então começa pelo site que, primeiro começa pela campanha, né? A forma de atrair e que você está captando ali clientes. Depois você entra num site que é extremamente bem feito, bonito, amigável e simples para preencher um cadastro que antes você tinha que preencher na mão, entregar no banco, etc. Aí você recebe na sua casa uma caixinha com cartão roxo, bonito, com uma cartinha, alguma coisa assim. E para melhorar ainda, quando você tem um problema, você é atendido. E seu problema é resolvido. Não importa se você gastou R$1.000, R$1 ou R$1 milhão por mês no cartão. Seu problema ele é resolvido.
Então, quando a gente vai no modelo de disrupção, na verdade, desses novos negócios, a grande maioria deles está em cima da camada de experiência, de atendimento. E quando a gente olha para a educação, a gente está falando da mesma coisa. Então, educação não é um business à parte do mercado, não é um business que só existe em determinado lugar com regras próprias. Claro que tem algumas regulamentações dentro do negócio, mas ainda assim é um modelo de negócio, é um negócio que tem que ser lucrativo, como a própria Rita mencionou. Então, a gente tem o mesmo tipo de disrupção acontecendo hoje no mercado de educação, que é o quê? Trazer uma camada de experiência, trazer uma camada de atendimento que faça com que o aluno, ou o possível aluno, ou o pai do aluno do outro lado, se sinta realmente especial. Então, a partir do momento que, como o Sérgio comentou, alguém vai entrar e vai preencher um formulário de lead. Por exemplo, dentro da NeoAssist, quando alguém faz isso, a meta do meu time de vendas é responder em 3 minutos. Então, preencher um cadastro, quer conhecer a nossa plataforma, tem que responder em 3 minutos. Por que a educação vai ser diferente? Por que eu tenho que preencher, esperar 3 dias para ligar? O cara já perdeu o interesse ali no meio do caminho. São 3 minutos, esse é o tempo que tem 80% da atenção da pessoa que preencheu um cadastro. A gente vê pela ANEEL, quando a gente retorna em 3, o cara ele fica surpreso do outro lado, fala, nossa, mas já? Sim, já. A gente está ali, está tentando te atender da melhor forma e mostrar como que a gente atende. E é a mesma coisa que acontece no mercado de educação. Então eu tenho que saber me relacionar, independente do canal. O Felipe estava falando um pouquinho sobre o WhatsApp. O WhatsApp hoje já é o canal, provavelmente, que a maioria das pessoas gostariam de ser atendidos. Por que ele não é tão bom ainda? Porque as pessoas do outro lado não sabem como atender. Não adianta mandar um WhatsApp hoje e receber a resposta daqui 3 dias. Alguém manda para um amigo um WhatsApp, um oi, e aí daqui 3 dias o amigo responde, oi, estou aqui no bar. Não adianta nada, já perdeu o interesse. E as empresas estão fazendo isso, ela coloca um canal de WhatsApp, mas a experiência que ela dá é uma experiência de e-mail. Então não resolveu o problema continua ali. Então a gente fala de atendimento, claro que a gente está falando de tecnologia, mas a gente está falando, como todo mundo mencionou aqui, de mindset. Se você não tiver um mindset falando que o atendimento ele é importante, é o primeiro contato que o aluno, ou o pai do aluno, vai ter comigo naquele momento, eu preciso ser encantador, não adianta. Perfeito, é isso mesmo. E aí, Albert, falando um pouquinho sobre a experiência Omnichannel agora, de como encantar os alunos, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, né, da série de canais e aí complementando, é claro que você já falou, que os alunos, que as pessoas utilizam hoje de comunicação, como que esse sistema Omnichannel ele pode quebrar barreiras e resolver as questões de tirar dúvidas mesmo nesse dia a dia. Acho que faz muito sentido com o que você estava complementando mesmo. Para todo mundo ficar claro que é o Omnichannel, eu posso falar um pouquinho que eu acho que é até importante. Acho que nós, como consumidores hoje, a gente é Omnichannel. Então, por exemplo, quando eu vou comprar um celular, por exemplo, eu começo minha pesquisa online, mas possivelmente eu vou até a loja comprar, por exemplo. E às vezes eu posso comprar na loja física e de repente resolver trocar ela online. Então já não existe mais quebra, não existe mais barreira entre os canais. Hoje o consumidor ele se relaciona com a empresa de uma forma única, seja a empresa que tem uma loja aqui nesse ponto, ou a loja que está online, ou televendas. Então a partir do momento que eu enxergo o consumidor como único e eu como empresa, como instituição me relaciono com ele em vários canais, eu sou Omnichannel. Então esse é o conceito que a gente fala de Omnichannel. Por que esse negócio é tão importante? Então, eu vou falar de aluno um pouquinho. O aluno que está se relacionando ali, por exemplo, através de que foi impactado numa campanha, entrou numa landing page e começou a conversar com o atendente pelo chat para entender um pouquinho sobre matrícula. Na hora que ele chega na escola, ou chega na instituição, se a empresa não estiver preparada, não tiver os canais integrados, ele tem que contar toda a vida dele de novo, explicar todo o problema dele de novo, ou seja, toda aquela conversa que foi falada no canal online, ela não é trazida, por exemplo, para um canal físico. E isso pode acontecer de várias formas, né? Então, quem é cliente aqui da Vivo, da Claro, etc. Vocês já devem ter várias vezes mandado e-mail e depois ligado para perguntar alguma coisa, e você, mas a célula de e-mail é outra célula. Eu não faço a mínima ideia do que você mandou por e-mail. Essa é a realidade que a gente tanto critica no nosso dia a dia, a gente não pode trazer para a nossa realidade. Então, se o aluno ou o pai do aluno está entrando em contato conosco através, por exemplo, do telefone, do WhatsApp, do chat ou qualquer outro canal, quando ele vier presencialmente até a instituição, eu já tenho que ter todo aquele histórico ele tem que ser carregado para a pessoa que estiver dando atendimento ali na frente, cara a cara, saber o que foi falado, quais foram as dores que foram faladas lá atrás, o que ele tem de preocupação, qual o budget eventualmente que ele tem ali, o que ele pode gastar em termos de mensalidade. Então, quando a gente fala de Omnichannel, é justamente quebrar barreiras de canais e fazer com que todos eles consigam dar uma experiência contínua para o nosso aluno ou para o pai do aluno que está ali tentando fazer algum tipo de negociação conosco.
Quando a gente fala de canais, né, o Thiago estava perguntando um pouquinho sobre canais, a gente faz pesquisas anuais lá dentro da ANEEL para entender quais são os canais mais utilizados hoje no Brasil, principalmente. Alguém chuta qual é o canal mais utilizado hoje para atendimento dos brasileiros? Quem acha que é o WhatsApp? Levanta a mão. Quem acha que é o e-mail? Quem acha que é o chat? Quem acha que é o telefone? Telefone. O telefone ainda é o canal mais utilizado pelos brasileiros. Pensem no dia a dia de vocês. Vocês têm um problema lá com a Telefone, com a Vivo, vocês vão mandar um e-mail ou vão ligar para eles? Ligar. Por quê? Porque é o canal que mais resolve. É o canal que de verdade, na hora que eu tenho problema, eu vou pegar meu telefone, se eu mandar e-mail, eu acho que nem chega mais, né? Pra falar a verdade. Eu já fico receoso. Nem existe mais. Mas aí o que eu faço? Eu tenho um problema, eu vou ligar. Eu ligo porque eu sei que resolve. Então, apesar da gente preferir o WhatsApp, realmente todo mundo hoje prefere um canal digital, principalmente essa geração que está aí, a gente sabe que o canal que funciona é o telefone. Então é super importante que a gente tenha todos os canais disponíveis para o cliente. Antigamente, nós como consumidores, a gente tinha um problema muito sério. Quando a gente queria falar com a empresa, ela impunha um canal para a gente, né? Então quem lembra de, sei lá, vou usar o exemplo das teles mesmo, lá atrás. Eu queria cancelar um serviço com a Vivo. Eu tinha que ligar, ficar 10 horas. Aí quando chegava no atendente, eu falava assim, então o senhor manda e-mail para cancelar. Eu falei assim, eu fiquei 10 horas no telefone, agora tem que mandar e-mail para cancelar. Hoje em dia não existe mais isso. Hoje em dia quem manda no canal é o consumidor. É o consumidor que decide se ele vai falar por e-mail, por telefone, por chat e qual tipo de problema que ele quer resolvido em cada canal. A empresa não consegue mais impor, então não adianta criar uma campanha, um hot site maravilhoso, aí o aluno entra e ele está vendo aquele hot site, fala assim, para a matrícula vem até a unidade presencial. Fala assim, não, mas eu quero falar aqui por telefone, eu quero falar por WhatsApp. Então essa orquestração de canais, ou seja, a gente entender o que meu aluno prefere, quais são os canais que eu vou colocar disponíveis e como é que eu faço para trazer esse histórico, é o que o sistema Omnichannel consegue prover para todos vocês. É mostrar uma visão única do cliente, do aluno, e fazer com que ele tenha também uma experiência única. Não, e é sensacional, eu quero só fazer um complemento, porque, por exemplo, no serviço de atendimento dentro da escola, que é a orientação pedagógica, coordenação pedagógica, também existe esse acompanhamento e que é importante que haja essa concentração, essa integração entre as informações, porque o aluno é atendido por diversas pessoas dentro da escola. É o professor, é o diretor, é o coordenador, e aí a organização dessas informações todas integradas faz com que a experiência do pai, ao entrar em contato com a escola, seja de reconhecimento de que meu filho realmente não é um qualquer, né? Ele é único, ele tem aquele atendimento especial. Então é uma mudança que acaba acontecendo na escola como um todo. Não é só uma questão de atração de alunos para fazer matrícula, mas é a continuidade, porque isso muda totalmente a forma de pensar da escola em relação ao que significa fazer um atendimento de qualidade. Vou dar só um exemplo também. Quem já foi atendido pelo Netflix alguma vez? Eu vou contar como é que... Já foi? Já. Como é que foi? Muito rápido o atendimento. Muito rápido, né? O que você chegou a pegar alguma coisa especial ali na desse? Foi cobrança indevida que eles fizeram. E resolveram na hora? Na hora. Eles me deram um store, depois me deram bonificação de 3 meses. Sem questionar. Sem questionar. Olha que interessante, eu gosto de pegar o exemplo do Netflix porque é um dos eventos mais legais de atendimento que tem. Então, beleza, tem o Netflix, quando a gente loga lá, primeira vez, às vezes que a gente está usando, não aparecem recomendações para você, baseado no que você já viu antes, então, sei lá, comédia, política, seja lá o que a gente está vendo. Essas informações, elas são trazidas também para os atendentes. Então, quando a gente liga no Netflix, aparece ali, por exemplo, Albert. Do lado do meu nome já aparece o meu perfil para o atendente. O Albert ele gosta, sei lá, de comédia, documentário e série. A última que ele viu foi essa, a última comédia que ele viu foi essa. E os atendentes na Netflix, eles são pessoas que adoram trabalhar lá, adoram filmes, adoram séries, então eles já viram a maioria dos conteúdos. Então quando ele vai falar comigo, ele entra no contexto do meu relacionamento com o Netflix. Ele fala assim, pô, e aí, você gostou daquela comédia que você viu ontem? Nossa, o ator, não sei o que, foi muito legal. Só isso já muda o patamar do atendimento que eu tenho com eles. E é o mesmo exemplo que a Rita está dando. Então, a partir do momento que eu tenho informações do aluno, sei lá, eu sei se o aluno está indo bem, está indo mal, em que matéria que ele vai, qual a frequência dele. A gente tem uma série de informações ali. Por que eu não posso trazer essa informação para a cara do atendente também? E na hora que o aluno ou o pai do aluno está ligando ali, por exemplo, eu começar a usar um pouco do contexto do relacionamento dele com a instituição naquele atendimento, para fazer uma coisa diferente, né? A gente fala muito em encantamento, né, no atendimento.
Primeiro a gente tem que fazer o básico, a gente tem que atender, tem que ser rápido, tem que ser cordial, etc. A partir do momento que a gente acaba com isso e a gente se coloca num patamar onde a gente consegue atender o básico, aí começam as ações de encantamento. São justamente essas ações de entrar no contexto do relacionamento do aluno ou do cliente com a instituição e trazer isso para o contexto do atendimento. E isso serve para... tem N exemplos que dá para trazer. O Nubank é outro que faz isso. Quando a gente liga lá com algum problema, ele está vendo minha fatura. Ele sabe onde eu gasto, ele sabe se eu vou em restaurante japonês, italiano, bar, balada. E eles usam isso para entrar no contexto, ele usa esse contexto para entrar no atendimento também e tentar elevar o nível do atendimento me encantando. Legal. Mas a gente fez um problema com o Você vai ver. A Netflix tem um canal legal que é pelo próprio app. Você não gasta nem o consumo de tarifação. Você liga pelo app e fala com ele. Que legal. Só para botar para mim acrescentar, a gente na Cato fazia exatamente isso, né? Então a gente tinha uma base de 12 milhões de pessoas lá, currículos cadastrados, e quando a gente montou a operação da Cato Educação era basicamente entregar, produtos de instituições de ensino para essa base, né? Fazer esse match. Como é que melhora isso? Então era muito engraçado, por exemplo, cara, o Thiago ligava lá, caía no call center, eu na frente do call center como consultor puxava, cara, o teu currículo cadastrado na Cato, e aí eu cruzava todas as experiências com o produto que tu estava querendo. Então, pô, cara, um perfil muito mais desenhado para, sei lá, área de engenharia. Tu estava querendo ir para, sei lá, qualquer coisa, né? Gastronomia, sei lá. Então, o consultor da ponta ali, ele tava, cara, falando assim, pô, mas olha aqui, tô vendo que tu, cara, pô, tu seguiu uma linha muito mais de engenharia e tal, na tua cabeça, e agora tu tá, cara, querendo comprar uma pós de gastronomia, será que não faz mais sentido? Cara, o nosso nível de conversão foi absurdo. Então, só citando o caso, né, fora todas essas empresas de tech californianas, cara, a gente também fez isso no Capa e foi uma experiência super bacana. Isso é legal, que é importante. A gente consegue ressaltar que a gente consegue fazer isso também no mercado de educação. Tá, com toda certeza. Mais algum ponto, gente, que vocês queiram Não. trazer? Então, já finalizando, eu queria abrir para um espaço de perguntas. Então, a gente vai dar um tempinho para vocês fazerem perguntas para os nossos convidados. Então, fiquem à vontade. Boa tarde, bom dia, Alex. Nesse contexto da transformação digital, né, na educação e essa parte até um pouco híbrida de EAD com presencial, até você abordou essa questão de ocupação, né, a vacância do colégio, da escola. Como é que vocês veem as instituições internacionais chegando com o EAD muito forte? Por exemplo, Stanford, Harvard, através de plataformas como o edX. Como é que vocês veem esse conflito entre o que está vindo de fora e o que a gente está vivendo aqui dentro também, mas eu acredito que em um ritmo um pouco diferente? Se posso começar, Como é teu nome? André. André, prazer, André. Prazer. Cara, ótima pergunta. Eu acompanho bastante a movimentação fora, do que tem sido feito lá, principalmente em termos de dos MOOCs, né? Então, cara, de cursos online abertos de grandes, Harvard, Stanford, MIT, por aí vai. Eu vejo, cara, como uma questão de concorrência que vá, eu vejo por uma questão de sacode. Tá fazendo todo mundo, pelo menos o mercado de ensino superior, acordar do tema e dizer assim, cara, a gente precisa fazer alguma coisa a respeito, porque senão vamos perder o mercado. Caso clássico, quer ver, é o pessoal da Udemy, né? Uma plataforma de curso aberto, cara, o professor cria o curso, posta lá, cara, o professor completamente disruptivo. E eu tava até comentando com a Rita agora, a questão, eu estava no evento do Cinep, que é o sindicato de escolas particulares do Paraná, e a gente estava discutindo exatamente sobre isso, e cara, como é que as instituições de ensino superior estavam se comportando. Então, ao invés de tu encarar como concorrência, tu encarar como assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa ou junto com esses caras, ou, cara, me movimentar para me posicionar perante o mercado também. E eu acho que tu colocou um ponto faz muito sentido, que é a questão do ensino híbrido. A gente lá na Brastec,
o nosso produto é ensino híbrido, né? Então ele é semipresencial. Ah, Vitor, mas por que tu não faz 100% EAD? A gente, cara, testou 100% EAD, mas tu ainda vê, e isso é mentalidade da cabeça do aluno brasileiro, o aluno querendo a experiência presencial. E eu tenho casos hoje em dia, inclusive, cara, a gente faz muita pesquisa direto com os alunos. Ah, mas eu quero 2 encontros presenciais. A gente tem um encontro presencial por semana. Eu quero 2 encontros presenciais. Eu quero 3 encontros presenciais. Eu quero mais encontro presencial. Então, assim, a gente chegou num ponto assim, cara, acho que um encontro presencial é o que faz sentido para tu começar a descolar o cara, né? Tu começar a descolar a mentalidade deles assim, boa parte disso vai para a plataforma, então tu vai estudar via plataforma, e aí eu acho que tu tem que pensar na experiência que tu está oferecendo tecnologicamente e pedagogicamente através daquilo. E a experiência presencial é 100% prática. Então os meus alunos, quando vão para dentro do cara, né, vão para o encontro presencial, dentro da Brás Cubas, ou nos polos que a gente atua, cara, é 100% presencial, é 100% prática, né, 100% aula prática. Então é de fato tu saber tratar a questão do conteúdo online e, cara, desenvolvimento de habilidade e de competência na parte presencial. Então esse é um pouco do meu ponto de vista. Eu não enxergo esse pessoal quando entra no mercado, eles como concorrência, mas aí o cara, ou tu faz uma coisa em conjunto, e a gente tem agora pensado exatamente, a gente tem até desenvolvido um projeto junto com a Udemy, porque, cara, a gente caminha junto com esses caras, não vai adiantar, então. Porque eles são exatamente o caso que eu estava falando do cara, do mercado hoteleiro, que é o Airbnb. Cara, o Airbnb pegou todas as regiões e fez assim, esquece. A Udemy, cara, basicamente a mesma coisa. Então, ou tu trabalha junto com esses caras, porque hoje o rede de hotéis já estão dentro do Airbnb, quando eles começaram a entrar dentro do Airbnb, então, ou tu começa a trabalhar junto com os caras, ou tu vai nadar e vai acabar morrendo na praia. A minha dúvida, acho que talvez tenha mais para ter um exemplo do campo da Rita, que é a questão do encantamento versus a contradição no atendimento ao pai e ao aluno. Dentro da educação a gente tem uma série não vou chamar de limitações, mas de questões técnicas, questões legais, questões relacionadas ao ECA, ao MEC, enfim, uma série de... E às vezes isso se distancia um pouco daquele ideal do que o pai quer individualmente para o filho dele. E a gente percebe que o desgaste maior está justamente nesse tratamento, é onde a gente tem tido mais dificuldade nesse dia a dia. Então, às vezes a gente tem um aluno ou um pai afrontoso, que foge um pouco daquele debate saudável, daquela maneira educada da tratativa, e aí é que a gente se perde um pouco, né? Porque você não pode acompanhar, você tem que se manter ali com a instituição dentro do razoável, para dizer o mínimo, e aí é que você percebe que você perde. Então a gente sabe das técnicas de aporte, de negociação, mas parece que para a educação isso não funciona muito. Você tem alguma sugestão? O que a gente tem visto como iniciativa de algumas escolas para trabalhar a compreensão das famílias sobre qual é o objetivo principal da escola, que é trabalhar para o aprendizado, é fazer com que os números que a escola produz, por exemplo, em termos de resultado, diagnóstico, provas, se tornem informações que sejam levadas às famílias de modo que ela compreenda o momento do aluno, compreenda o que a escola está ofertando em termos de possibilidade de reforço, retomada, recuperação, e fazer com que isso seja um trabalho da escola junto à família em termos de objetivo comum, porque a escola não pode imaginar que consegue atender a todos os alunos ou a todas as famílias nos seus interesses pessoais, inclusive de valores. Então, valores humanos, né? Então, hoje, a complexidade que as escolas vivem é muito grande, porque, por exemplo, uma criança que, vou tomar só um assunto bem periférico, mas uma criança que passa o dia na escola, uma das perguntas que os pais fazem a respeito da refeição é se a papinha tem sal, se é de inhame. Então, tem algumas questões ali que é a própria família que quer definir, e eu falo desses exemplos, porque não são usuais para a maioria das pessoas hoje que tem os filhos na escola. Se tiver os filhos na escola tendo um cuidado, esses detalhes são partes importantes, mas eu não consigo dizer assim para uma família que sim, eu vou garantir que essa vai ser a refeição, a não ser que isso faça parte de toda uma
filosofia que já tenha sido apresentada e que a escola tenha me procurado por essa razão em particular. Mas, de modo geral, as escolas são buscadas para poder atender a essa necessidade de atendimento, por exemplo, uma criança pequena, buscando desenvolvimento biopsicossocial, né? Mas também desenvolvimento de habilidades, de conteúdos, o desenvolvimento cognitivo e a aprendizagem em si formal que se traduz por meio de a criança lê, a criança desenvolveu o raciocínio matemático, a criança observa, analisa, sintetiza. Então, os números obtidos pela escola, através das atividades que são desenvolvidas, precisam ser levadas de uma forma verdadeira e apresentada como uma forma de, a partir disso, buscar uma solução. Ou seja, os números devem servir para tomar que a escola tome uma decisão conjunta. Então, a questão do encantamento, na escola, ela está muito sujeita à ideia assim, de agradar a família, né? E o encantamento, na verdade, é ser verdadeiro, né? Porque quando você diz assim, a assertividade de poder trazer, levar para a escola que o seu filho está ali sendo atendido naquilo que ele pode produzir de melhor, não produção em termos de resultado, mas produzir em termos de experiência, de capacidade, de desenvolvimento. Isso não tem encantamento maior do que ver que o menino passou por um histórico e aí sim tomar as informações que estão todas integradas, né, desde que o menino entrou na escola, o dia que o dentinho caiu, que a gente levou, mandou para casa, até o momento que ele está se preparando para fazer o vestibular e tem alguém lá para dizer para ele que estou em dúvida em relação à carreira, à universidade e tal, e tem alguém para fazer esse apoio. Então, esse encantamento é fruto de informações, números, porque não é um relacionamento no sentido relacionamento pessoal, é relacionamento no sentido de interesse verdadeiro e poder dar uma solução que a escola se propuser fazer. Não sei se é isso. Bom, parabéns. Boa visão. Mais alguma dúvida, pessoal? Bom, falou sobre os canais de comunicação, né? Qual seria o mais efetivo? Ou é a pessoa que está por trás atendendo, por exemplo? Uma visita, se ela procura pelo Facebook, eu respondo pelo Facebook, né, faço o atendimento que vai fazer com que aquela visita se torne matrícula, ou não, ou a resposta ser mais rápida. Como que eu faço com que aquela visita se torne matrícula? Ou eu preciso primeiro fidelizar os meus alunos e depois pensar nessa visita, porque tem um tempo de fidelizar os alunos, que aí eu acabo perdendo às vezes essa visita, porque eu fidelizei o aluno, perdi a visita, ou às vezes o aluno vai sair depois de um mês. Acontece. Qual que seria a melhor estratégia para que eu possa, com uma visita, se torne matrícula? É o atendimento ser rápido, ou há uma ferramenta que seja melhor? Por exemplo, é melhor por e-mail, melhor por telefone, melhor a visita? Porque lá a gente ainda trabalha muito com visita para conhecer a instituição, né, para que possa olhar e ver se é aquilo, principalmente para os pequenos, porque vai conhecer, mas qual que seria a melhor forma? Bom, acho que é meio que um composto, né? Assim, primeiro, acho que a resposta ela tem que ser dada no canal que houve o atendimento, né? Então, se essa pessoa te buscou por um comentário de um Facebook, por exemplo, o ideal é responder, interagir, porque outras pessoas vão ver, você não pode deixar aquilo sem um atendimento, mas já procurar a forma mais fácil de ter um contato direto, né? Você não vai ficar discorrendo com aquele teu contato naquele canal específico, né? Isso vai depender muito. Se você tem acho que é super importante, acho que a gente pode contribuir bastante aqui, de entender uma ferramenta que vai fazer a união de todos esses canais, né? Porque você não pode se perder no sentido de, receber um contato via Facebook, eu vou mandar uma mensagem via WhatsApp, e aí as coisas não estão conectadas, né? Eu não tenho uma plataforma para fazer com que eu consiga ter esse histórico, depois ter um acompanhamento correto. Então, o ideal é
você ter uma rapidez no atendimento e conseguir deixar super claro os próximos passos, né? Então entender, beleza, depois desse atendimento você precisa fazer um tour guiado pela escola, então você precisa fazer um agendamento. Tem várias ferramentas que você consegue que a pessoa já defina um horário, por exemplo, para que o agendamento aconteça, né? Você precisa entender e fazer um mapeamento de passo a passo, entender de que forma você consegue automatizar que isso seja uma forma fluida e em que ponto você vai ter um contato, digamos, humano para que a coisa aconteça da forma mais rápida e que você consiga quebrar as taxas entre um caminho e outro, né? Acho que é mais ou menos coisa nesse sentido. Total. Acho que o mais importante é desenhar essa jornada de atendimento, né? Então, quando você fala, ele começou por Facebook, por exemplo, qual canal ele deve responder? Como o Sérgio falou, é sempre no canal de origem. Então, foi via Face e responde via Face. Mas o próximo passo não necessariamente precisa ser nesse canal. Então, se você já tem uma jornada desenhada onde o Sérgio entra em contato, eu respondo para ele por Face, mas eu consigo transformar esse protocolo no WhatsApp já para tentar fazer um agendamento, e isso é efetivo para mim, essa é a jornada que a gente desenha dentro de uma plataforma para você poder seguir, por exemplo. Velocidade é fundamental, mas sempre com qualidade. Acho que um dos pontos que a gente vem observando já há bastante tempo, quem já reclamou no Reclame Aqui alguma vez? Alguém já recebeu a resposta no Reclame Aqui do tipo, vamos entrar em contato por telefone para resolver sua reclamação? Vocês gostaram disso ou não? A gente quer que a jornada ela seja fluida, né? Então, comecei por Face, a resposta tem que vir por Face. Eu posso fazer um passo seguinte por voz? Posso, desde que no Face eu tenha a dúvida respondida ou a primeira interação respondida. Então, entender um pouquinho como que é essa jornada do meu aluno, do pai do aluno, desenhar a jornada, ter uma ferramenta que integre os canais, para que, inclusive, na visita, quando alguém estiver atendendo aquele aluno presencialmente, saiba exatamente qual foi o primeiro conteúdo que ele se interessou ali atrás. Então, nossa, foi um comentário dentro de uma postagem que eu fiz da festa junina no Face, por exemplo. Por quê? Porque isso vai ser importante na hora de me relacionar e vai trazer mais qualidade ao meu atendimento também. Então, é sempre velocidade, entendendo o momento do aluno e tentando desenhar uma jornada que seja fluida, dando experiências agradáveis e dedicadas em cada canal. A gente fala muito de CRM na aquisição do aluno, né? E a gente fala muito pouco do CRM no relacionamento quando ele vira customer, né? Que é muito usado para prospecção. Ainda trouxe algumas situações do relacionamento, quando o coordenador faz a intervenção, talvez o professor. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre até onde seria um CRM, um RP, e se vocês veem essa realidade hoje no ensino básico, principalmente. Bem, de modo geral, as escolas não trabalham de forma integrada. Então, por exemplo, as observações que a coordenação coloca sobre o aluno está no sistema acadêmico. E eu vou falar só de uma estrutura muito básica em relação à gestão, que é tratar, por exemplo, as questões de ordem acadêmica, às vezes acontece de trabalhar num sistema e a parte, por exemplo, de cobrança financeira num outro sistema. Claro que as pessoas não vão ter acesso às informações, mas a gente precisa entender quanto tempo esse aluno está na escola, se ele tem irmãos, qual foi o meio de entrada, se tem desconto, se foi um concurso. Tem várias informações que são tidas se a gente conseguisse organizar todas essas informações, de modo que o próprio aluno fosse visto de forma particular e a família também. E quando um pai chega na escola, às vezes ele é o mesmo que vai buscar, que vai fazer a matrícula, que participa do evento, que paga. Mas por vezes essa pessoa, a pessoa que vai, por exemplo, negociar ou vai fazer a matrícula, não é a mesma que acompanhou o ano inteiro. Então quando ele chega ali, quem é o senhor é pai de quem? Então, essa frieza com que o pai, por exemplo, é visto num atendimento como esse, gera uma desconfiança e um certo distanciamento. Porque quando alguém, por exemplo, vai negociar uma dívida, ele quer ser acolhido, ele quer ser entendido. E a escola, de qualquer forma, quer que esse pai que nos procura, a escola para negociar, seja bem recebido e continue, que ele faça a negociação, faça os acordos, pague e continue, porque essa é uma das partes importantes para a retenção, que a pessoa que está com uma dívida seja atendida na sua particularidade, né, e possa dar continuidade aí, mas ele contratou um serviço que fala sobre a vida do aluno, então quanto ele está aprendendo, como ele se relaciona, quais são as percepções dos professores a respeito deles. Então hoje as escolas não têm isso de uma forma organizada. Eu até brinquei
no início, antes da gente conversar, né, Albert? Porque boa parte das escolas carrega essas informações na memória. Então, assim, a pessoa está lá na porta, é muito bonitinho ver, né, principalmente com as crianças, que as pessoas ficam ali na porta, recebem a criança, sabe que quem traz é a avó, que a criança tem alergia a leite e tal, conhece toda a história da criança, só que isso está na memória, né, da pessoa, né, que está atendendo ali. E aí quando tem uma questão, por exemplo, o menino passou por 15 anos dentro da escola, ele está terminando o ensino médio, essa pessoa que sabia desses hábitos já não é mais aquela que teve a continuidade no atendimento. Então, por isso que eu repito, tem muita oportunidade para a Escola de Educação Básica para tornar tudo isso de acordo com o interesse da escola, porque isso tem a ver com a maneira como a escola pretende alcançar os alunos, que alunos que a gente quer atrair, que famílias que a gente quer atrair, que naturalmente devam corresponder ao desejo de serem reconhecidas ali individualmente, de forma personalizada, e eu não acredito que tenha alguém que não queira ser tratado dessa maneira. Então, as escolas hoje utilizam pouco, eu não digo que não utilizam nada, porque elas têm sim, mesmo na memória, tem ali os registros e tal, e esses pontos de atenção como algo relevante para facilitar o atendimento. Só citando assim, por exemplo, essa presença na porta da escola já facilita resolver vários problemas. Não precisa marcar um atendimento para ir lá se queixar que o menino voltou para casa com um beliscãozinho no braço. Já descendo do carro, o pai já conta ali, olha, aconteceu, chorou, tal, depois me fala o que houve, porque os pais querem uma resposta imediata, né, uma solução rápida e verdadeira. Então pronto, só que aquilo tem que ficar registradinho para que num outro momento, quando o pai disser, pois é, meu filho apanhou na escola. Não, veja, o senhor se queixou daquela vez que o menino levou um beliscão e a gente resolveu, era uma brincadeira, um empurrou o outro. Então, tudo isso não ficou na memória, ficou registrado de modo que possa ser recuperado quando for necessário. Isso revela atendimento, traz encantamento, surpreende, porque, nossa, a escola tem 1000 alunos e meu filho, né, visto dessa forma aqui. O legal é pensar na experiência também, né, Rita, do que você fala de trazer uma jornada para esse aluno. Se você tem essas informações registradas, é um aluno intolerante. Mais tarde você faz uma comunicação de jornada mesmo com esse aluno existente já, pensando até para o próprio pai, né? Olha, um carinho que a gente está trazendo hoje para o teu filho, um ovo de Páscoa, por exemplo, sem lactose. Então você vai trazendo uma comunicação de carinho mesmo. Qual é o pai que não gosta de, olha, eles estão se preocupando com o meu filho, sabem todas as informações, né? Claro, eu trouxe um exemplo, mas a gente pode pensar num universo bastante grande de informações que possam fazer sentido nessa comunicação. Né? Mais alguma dúvida, pessoal? Eu entendi aqui, né, no ponto que a gente pegou mais, que a tecnologia e o atendimento, ele é muito importante, mas parece que às vezes ele se perde um pouco dentro da escola por conta do olhar maior focado no pedagógico. E às vezes a própria equipe de atendimento não tão preparada incisivamente para a questão de marketing, atendimento, tem aqueles acompanhamentos mais superficial. Acaba se perdendo por conta desse olhar pedagógico. O que seria de estratégia? Investir mais nessas questões, talvez de igual como a gente investe para o pedagógico, porque parece que se perde porque fica mais de escanteio, um pós-atendimento, não é acompanhado. Como que a gente pode abordar isso? Alguém responsável só por esse setor mais a fundo? O que a gente poderia ter de estratégia? Sabe por que o atendimento é tão ruim no Brasil? Porque ninguém investe em treinamento. Tecnologia tem a Neoassist está há 19 anos no mercado, por exemplo, é uma das empresas que trabalha com tecnologia. Essa realidade que você está falando do setor de educação é uma realidade do mercado. Eu vou te contar um pouquinho, que eu fui vendedor da Neoassist até 5 anos atrás. E quando eu ia vender, eu tinha que explicar duas coisas para a empresa. A primeira é a importância do bom atendimento, e o segundo era a ferramenta, porque ninguém entendia por que atendimento era importante. Você falava, não, precisa atender bem. O cara fala assim, não, eu só tenho atendimento porque ou existe uma lei que me obriga, para algumas empresas é obrigatório, ou porque o meu concorrente tem, então a obrigação mercadológica eu também tenho que ter ali lá, porque senão o meu concorrente tem, eu não tenho. Há uns 3 anos, a gente já não precisa mais vender a importância do bom atendimento. Acho que as empresas já sabem que elas precisam ter um bom atendimento. Elas ainda não sabem como fazer de forma efetiva, tanto é que a gente ainda é insatisfeito.
Mas a realidade do mercado é que quando você vai visitar operações de atendimento, alguém já foi em call center alguma vez? Já viu como que é uma operação de call center? O que eles fazem? Eles pegam geralmente primeiro emprego, pessoas extremamente desmotivadas, não tem nenhum tipo de plano de carreira, de crescimento. A verdade é que ninguém está nem aí para atendimento. Essa é a grande realidade. Quando que a transformação começa a acontecer? Quando as pessoas mudam o mindset. Fala assim, opa, peraí, atendimento é muito importante. Eu preciso dedicar recurso financeiro para tecnologia e para treinamento. Vou pegar o exemplo do Nubank também. Não é o único, mas é que eu gosto de usar porque acho que é o que está na cabeça de todo mundo. Por que o atendimento do Nubank é tão bom? Eles têm uma tecnologia fora da curva? Não, nem usa a nossa tecnologia, por exemplo, eu gosto de trazer o exemplo. Mas eles têm pessoas fora da curva. Então, por exemplo, para você ser atendente do Nubank, você tem que falar no mínimo 2 idiomas, já ter, sei lá, acho que 3 anos de experiência, graduação superior. Então eles já não estão olhando para o mercado, para a base, como o mercado olha. Fala assim, pega o primeiro emprego e põe aí para resolver um problema. Eles estão investindo realmente em colocar um atendimento de qualidade com pessoas bem treinadas. Aí existe uma série de processos de treinamento, enfim, capacitação e investimento também em termos financeiros. Então acho que o olhar é falar assim, atendimento é muito importante. A gente já entendeu que é importante, talvez tão importante, mais ou igual, não importa, quanto a parte pedagógica. Então a gente tem que dar uma relevância maior aqui para dentro do business. Eu já fiz muita operação de atendimento. Tem de um clube de futebol que a gente atendia lá no Rio, que é emblemático para mim, que eu fui acho que há uns 4 anos, ficava dentro do estádio, embaixo do banheiro masculino do estádio. Imagina como que era o cheiro, as condições de trabalho. E eu perguntei, falei assim, mas por que você não coloca o atendimento numa sala fechada? Não tinha ar-condicionado, no Rio de Janeiro. Você não coloca numa sala com ar-condicionado? Atendimento, deixa assim. Eu falei assim, mas é o primeiro contato que o sócio torcedor vai ter para tentar, sabe, fidelizar. É atendimento, deixa. Hoje mudou, mas era assim. Então, assim, a gente entende que é um processo de transformação, muito mais de entender a importância do atendimento, é isso que a gente vem fazendo através de eventos como esse, por exemplo, de evangelizar o mercado. A gente tem uma área de educação muito forte dentro da ANEEL, 100% gratuito, onde a gente ensina para o mercado o porquê que é importante o atendimento. E a gente faz iniciativas muito parecidas com essa que a gente está fazendo aqui. Justamente para pessoas como você, que estão olhando para isso, poderem trazer para dentro de casa e falar assim, peraí, atendimento não é mais aquele bichinho que a gente vai botar embaixo da escada, escondido, com o pior computador da casa. A gente vai botar ele no meio da operação e mostrar o quão importante esse negócio é para todo mundo. Acho que essa é a nossa missão. Quero só dar uma contribuição, é que eu vivi a escola nesse momento, em que o pedagógico era o pedagógico e a parte de comunicação, arte e tal, era outra. Então, o que a gente conseguiu, né, na gestão? Nós passamos a mostrar números. Então, primeiro que as pessoas precisam de um número para se mover. Basta que a gente tenha um número, então a gente tem que pensar num número na escola, a gente passa a perseguir. E esse número tem que se tornar público. E aí, juntando a questão do atendimento, você colocar esses números sendo atingidos e publicizar isso faz com que as pessoas vejam se as ações que estão sendo tomadas estão gerando resultado. E só o fato de ter um número e uma preocupação maior, mais detalhada com o atendimento, melhora, porque as pessoas sabem para onde estão indo. Então, por exemplo, painéis, eu vou falar de educação infantil, né? Os painéis ali era educação infantil, então a turminha ia sendo preenchida, eram borboletinhas, florzinhas, peixinhos, estrelinhas, que aquilo fazia sentido para a escola, porque esse é um ambiente, inclusive, que essa linguagem é muito compreendida. Com os maiores eram umas bolas, tinha umas bolas ali, para poder ver aonde que a gente estava chegando. E aí nós fazíamos esse acompanhamento, inclusive, por turno, qual era o turno que tinha mais resultado. Então as bolas eram laranja, sei lá, azul, enfim. Porque aí a gente começava a gerar ações direcionadas para esses turnos. Agora, isso era tudo muito, assim, precário, assim, né? Porque não tinha, era tudo manual. Mas se você tem um número, você tem um atendimento e torna isso público, não tem nenhum professor, nenhum coordenador que não está interessado em saber que o resultado do seu trabalho está fazendo com que as famílias também estejam satisfeitas e que mantenham seus filhos por 1 ano, 2, 3, ad eterno, né? Porque esse é o objetivo, que ele termine a jornada ali pleno, né? Com toda a sua formação. Posso só adicionar um ponto ao que a gente falou, e que eu acho que faz muito sentido, que ela falou para mim que para mim, base da mudança de transformação digital, que é a abertura de informação. Tá aqui meus 2 coordenadores acadêmicos e pedagógicos precisei isso, porque eu enfrentei exatamente esse desafio, cara, porque tu cruza
a parte acadêmica e pedagógica da instituição com business. Então, cara, tu precisa entregar matrícula, tem meta, tu precisa pensar no negócio. É tu botar informação, é tu envolver as pessoas dentro daquele processo. Então, cara, os 2 programadores acadêmicos pedagógicos começaram a saber de número de marketing, resultado financeiro da operação. Então, assim, a abertura da informação, de tu botar na frente da pessoa, faz assim, opa, isso aqui é a realidade. Porque às vezes o pedagógico, o acadêmico, ele tem só aquele ponto de vista. Então, não tá olhando, marketing, comercial, estão lá fazendo dele, estão entregando ao aluno, beleza. Mas no momento que tu entrega, exatamente, mostra a informação, assim, gente, é isso aqui. Cara, é instantâneo. Então, assim, eu acho que corrobora a abertura de informação, colocar informação, número, dado, transformador. Bom, pessoal, então acho que a gente já vai finalizando, passamos 10 minutos, desculpe. Mas eu queria agradecer primeiro, na verdade, a presença de todos vocês. Vocês são parte principal dessa transformação digital que a gente quer trazer para o mercado de educação. Nossa ideia é realizar mais eventos como estes para que para que a gente comece a propagar mais, né, esse conhecimento. Queria agradecer ao Albert da Neo Assist é um convidado nosso por estar aqui, o Sérgio da Jagafly, a Rita do Sai Digital e o Felipe da Brastec, Bras Cubas. Muito obrigado a todos. Eu queria só convidar para a gente fazer uma foto no espaço em comum ali fora para registrar esse momento, depois a gente compartilha e-mail com vocês.